Olá pessoal, e aí, rapaz? Tá tudo pronto para a ceia de Natal, para aquele momento em família? Sei lá, não sei se você vai comemorar o Natal, não sei se você vai se reunir com alguém, não sei como é que está a sua vida. Bom, eu tenho visto muita santidade por parte de muitas pessoas, tá? E antes de tudo, eu quero dizer que esse vídeo aqui não é uma indireta para ninguém, tá? Para ninguém. Vocês sabem que eu não sou de estar mandando indireta. Eu gravo um vídeo, cito o nome da pessoa até se eu quiser, mas indireta não, tá bom? Mas eu vou falar aqui em cima dos argumentos usados a respeito de algumas coisas, tá? E aí, se de repente você usa esse argumento, eu peço que você não se sinta ofendido. Mas se você quiser se sentir ofendido também, é com você. Mas o propósito não é ofender você, não é debochar de você, não é desprezar você, mas trazer alguma lição, agregar algo na sua vida, no seu conhecimento. Então vamos lá. Tem muitas pessoas que dizem que, na verdade, elas são santas demais, não é? E para elas, vamos começar aqui por esta questão: uma mulher ela não pode se arrumar, uma mulher não pode se enfeitar, né? Recentemente eu tive uma live até tratando sobre esse assunto, foi uma live bem interessante, bem legal. Mas, assim, os argumentos que muitas pessoas usam até, né, dizendo que a mulher que se enfeita vai para o inferno, a mulher que se enfeita. Veja só, gente, a mulher que se enfeita para muitos, tá? Não para todos, não são todos também. Essa mulher ela é uma prostituta, ela tá com espírito de pombagira, ela tá com espírito de prostituição, ela é uma endemoniada, ela é uma mulher mundana, sabe? É esse o tipo de respeito que tem com as irmãs que se arrumam, com as irmãs que colocam uma maquiagem, que colocam um batom, mesmo que seja de leve, com as irmãs que gostam de se arrumar. Qual o problema nisso? Qual o problema que há na mulher buscar se ajeitar, não é? Se arrumar ou se embelezar? Não há nenhum problema nisso. Mas não é só isso, tá bom? A santidade de muitos, ela vai muito além. Por exemplo, você não pode tomar café porque é pecado. Você não pode assistir TV porque é pecado. A televisão ela é pecado, é a caixa do diabo, é o que muitos dizem. O café é um negócio assim, é uma bebida do inferno. O café é pecado também. Então, para muitas pessoas, até um homem andar de bermuda é pecado também. Isso é inadmissível. Isso é um pecado terrível, é uma grande ofensa a Deus, o homem andar de bermuda. Para outros, o homem tem que dormir sempre de calça comprida, de blusa social, todo empacotado. Por quê? Porque se Jesus voltar, esse homem vai subir assim, né? Essas pessoas, né, que dizem até que a mulher não pode dormir de nenhuma roupa íntima ou de baby doll, sei lá, que a mulher tem que dormir sempre com roupão, porque senão Deus, se Jesus voltar nesse momento, essa mulher ela também vai ficar, ela não vai subir, né? Primeiro que esse argumento parte daquela interpretação de um arrebatamento secreto, em que uns vão e outros vão ficar, né? E que a vinda de Jesus é dividida em duas partes. Por isso que tem isso, né? Se a mulher não estiver bem vestida, o homem não estiver bem vestido quando estiver dormindo, Jesus voltar, essa pessoa não sobe, ela fica. Então parte dessa interpretação de um arrebatamento invisível que não tem base bíblica nenhuma, tá? Segundo, a pessoa que diz assim, o homem não pode dormir de calça comprida, né, não pode ficar na sua casa como ele bem quiser, se ele quiser ficar sem nada, que fique. Então a pessoa diz assim, não pode, não pode porque é pecado, porque é uma ofensa a Deus. Eu faço uma pergunta para você que diz isso. Você acha que quando Deus olha para você, ele não enxerga além das suas roupas, não? Quando Jesus colocou ou formou o homem e da costela do homem formou a mulher, eles estavam vestidos, era? Eles tinham roupas mesmo? Ou eles estavam nus? Isso é uma pergunta que eu faço para você. Então, se é uma ofensa um homem dormir do jeito que ele quiser, a mulher dormir do jeito que ela quiser, tá? O próprio Deus criou o homem e a mulher sem nenhuma roupa. E não era ofensa a Deus, porque foi ele que criou. Depois que acontece o pecado, é que ele fornece para eles roupas, né? Mas não foram criados com roupas.
tá? Então não venha com esse argumento de dizer que isso é uma ofensa a Deus, que não é, não é ofensa a Deus. Para muitos não pode assistir TV, mas pode usar um celular. Eu penso assim, sabe? É a tal da hipocrisia. A televisão é pecado, mas o celular não é pecado. Há aqueles que dizem que o WhatsApp é pecado, mas o TikTok não é pecado. Há aqueles que dizem que o Facebook é pecado, que o WhatsApp é pecado, que o Instagram é pecado, mas o YouTube não é pecado. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão relativizando o que é pecado. Elas estão dizendo que algo é pecado ou não, não com base na Escritura, não com base em ensinamentos bíblicos, mas com base no que elas pensam, no que elas acham, com base no que ensinaram para elas e com base no eu gosto, eu não gosto, tá? Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos separar o certo e o errado do gosto, tá? Porque tem coisas que é questão de gosto. Eu gosto, eu não gosto e não é errado. Agora tem outras coisas não, que independente do meu gosto é errado. Mas algumas pessoas tratam hoje o pecado como gosto. Eu gosto de bermuda, então pode. Eu não gosto de bermuda, então não pode. A minha mulher, eu gosto que ela se maqueie, então pode. A minha mulher, eu não gosto que ela use maquiagem, então não pode, é pecado. Você está entendendo como é que as pessoas tratam hoje o pecado? Então, elas não vão para a Escritura. As pessoas, na maioria, não têm a curiosidade de se perguntar o que Deus fala sobre isso. O que na Escritura fala sobre isso. Antes disso, elas já vão acreditando no que disseram, no que alguém sonhou, no que alguém viu, tá? Mas, rapaz, elas não consultam a Escritura. Elas não consultam a Escritura. E aí vem outros e outras coisas que dizem que é pecado, né? O crente não pode ir na praia, passear, tomar um banho com sua família. Um cristão não pode jogar futebol, não pode assistir futebol, não pode assistir uma programação na TV, não pode ir ao cinema. Você sabia que uma vez eu ouvi alguém dizer em uma escola bíblica que é pecado um cristão ir no circo? No circo, é pecado ir no circo. E o argumento foi fantástico. Por que é pecado ir no circo? Porque lá no circo você gasta com a entrada, mas você não dá a oferta na igreja. Então é pecado. Eu ouvi isso, rapaz. Então essas coisas chegam a um ponto que isso dá ânsia de vômito, esses ensinamentos falsos, tá? Eu tô falando dos ensinamentos falsos. Desse falso evangelho. Isso dá sabe? A gente fica tão assim revoltado com esses ensinos porque escraviza as pessoas. Isso é um jugo sobre as pessoas, um peso sobre as pessoas que Deus não colocou sobre ninguém. E algumas pessoas têm a ideia de que cristão não pode se divertir. Por quê? Justamente por causa de pessoas que ensinam que um crente não pode se divertir, não pode passear, não pode ter um momento de lazer, não pode jogar futebol, não pode brincar, não pode se divertir, não pode. Tá? E para algumas pessoas religiosas, a vida delas se resume em ir culto todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ela não sai com a família, ela não passeia com a família, ela não tem um momento com sua família, não tem um momento com seus filhos, não tem um momento, uma programação particular e privada com aqueles que estão à sua volta, não. Por quê? Porque ela diz assim, eu vivo para a obra. Então, a minha vida é só culto e casa, nem trabalha, porque é só no culto, é só na igreja. Rapaz, isso está muito errado. Está muito errado. O cristão, a prioridade do cristão é Deus, é claro. Deus acima de tudo, tá? Isso aqui não estou usando nenhum jargão não, tá? Se vocês ouvirem algum barulho, é a vizinhança agitada, tá bom? Então, olha só. Gente, presta atenção, tá? Aqui a vizinhança vem enquanto dá uma explosão. E quando eu pego o celular para gravar, meu irmão, então parece que o povo adivinha. Aí começa, tá? Mas vamos lá. Se vocês ouviram alguma coisa, por favor, pelo amor de Deus, vocês deixem passar aí, tá? Não é aqui em casa, não. Mas olha só. É complicado, sabe? Muitas pessoas vivem em uma
em uma gaiola mesmo, neste mundo religioso, nesse sistema religioso, onde na mente deles viver para Deus é estar todo dia na igreja, é não trabalhar mais porque vai viver da obra, entendeu? Então esse é o sistema que escraviza as pessoas. E aí, às vezes, esses santarrões estão perdendo sua própria família que está dentro de sua casa. Estão sem tempo para filhos, para mulher, para o marido, não tem tempo para nada. Porque é só culto, é culto, só culto, é oração. Não estou dizendo que não é para fazer, tá? Mas eu estou falando que tem gente que é só no monte, vai para o monte, volta do monte, desce monte, sobe monte, e não tem um tempo para sua família, não tem um tempo para si mesmo, tá? Não tem um tempo para si mesmo. Pode ter certeza que essas pessoas podem até ganhar almas, né? Vou colocar assim, para Jesus, mas elas estão perdendo sua própria família, estão perdendo o tempo, a oportunidade de estar com seus familiares e com quem tanto os ama. Então, gente, hoje em dia está triste o meio evangélico, muitas denominações, muitos falsos ensinos nas igrejas, muita idolatria no meio do povo de Deus, gente idolatrando pastores, profetas. Para você ver como é que funciona hoje em dia o marketing das igrejas, está assim. Se você fizer um culto e dizer assim, culto de estudo bíblico, não dá ninguém praticamente, tá? Poucas pessoas, alguns gatos pingados. Agora, se você colocar uma faixa escrita assim, culto dos milagres, meu irmão, vai faltar cadeira. Se você colocar estudo, sermão expositivo ou estudo no livro de Atos, na carta tal, meu amigo, pode ter certeza que vai sobrar assentos. Agora, se você colocar explosão de milagres, venha receber sua cura, semana da libertação, semana da prosperidade, quinta-feira da vitória, domingo da vitória, enfim, meu irmão, aí vai sentar um em cima do outro praticamente, ali tudo apertado, porque vai faltar espaço, porque o povo não quer Deus, o povo quer milagre, o povo quer bênção, mas não quer aquele que abençoa. O povo quer milagre, cura, mas não quer aquele que cura, não quer aquele que tem poder para agir, entendeu? As pessoas estão se aproximando de Deus, estão sendo ensinadas a fazer isso, a se aproximarem de Deus, não por amor, não por reconhecer que são pecadoras, não por reconhecer que precisam de Deus, mas simplesmente por interesse, porque querem alguma coisa, porque querem lucrar, porque querem ter uma vida financeira abundante, porque querem uma casa, porque querem casar, porque estão precisando disso e daquilo. Não estou dizendo que é errado pedir algo de Deus, mas é errado se relacionar com Deus por interesse. Sabe aquele amigo que é interesseiro, que só te liga, que só te manda mensagem quando ele quer pedir alguma coisa? Tem muitos cristãos que são assim, que o relacionamento deles com Deus é apenas para pedir, é apenas para dizer, me dá, Senhor, venha a mim o meu reino. É assim que muitos tratam Deus. Essas pessoas não compreenderam o que de fato é o Evangelho, o que significa mesmo ser cristão. Você sabia que na Bíblia, maior honra não é receber, mas é doar, é entregar? Significa que a nossa prioridade não deve ser receber algo, mas até daquilo que recebe, doar, ofertar, ajudar, contribuir, sabe? Nós pensamos muito em nós. Tudo que fazemos, na maioria das vezes, é sempre pensando em nós, em receber algo em troca, em ter alguma coisa. Até o dízimo, tem gente que dá o dízimo simplesmente porque quer receber em troca, porque quer barganhar com Deus. E muitos ofertam já com a intenção, esperando receber algo em troca. Você está ofertando e dizimando da forma errada. Tem que ser com alegria, não pode ser por medo, não pode ser por necessidade, não pode ser por nenhum sentimento egoísta, mas tem que ser de bom grado, porque Deus ama o que dá com alegria, não é com interesse, não é com medo, não é por ganância. Então, esses ensinos que estão por aí, gente, isso é o que Paulo disse o seguinte: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu ensine outro evangelho, seja anátema. É isso. Esse é o falso evangelho. E eu aconselho você a virar as costas para esse falso evangelho. Eu aconselho você a não ouvir falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas,
sinceramente, se desinscreva desses canais que não acrescentam nada na sua vida, que não edificam absolutamente nada na sua vida, canais que apenas te afastam da verdade, que apenas te empurram para abraçar a mentira. Meu irmão, esses canais não têm absolutamente nada de bom para apresentar para vocês. E tudo que fala lá é engano, distorções, heresias, falso evangelho e nada de Cristo. Você não vê hoje falar sobre Cristo, sobre salvação, sobre redenção, sobre justificação, sobre santidade, sobre temor, fidelidade a Deus. Nada, hoje é só cura, milagre, é pecado bermuda, é pecado batom, é pecado isso, é pecado jogar bola, é pecado assistir isso. E as pessoas não dizem que é pecado odiar uns aos outros, é pecado ofender uns aos outros, é pecado irmãos viverem em guerras, viverem brigando entre si, é pecado cobiçar o que não é seu, é pecado desejar o mal para o outro, é pecado caluniar e difamar o outro, é pecado mentir a respeito do outro, é pecado adulterar, é pecado viver de forma imoral, é pecado escandalizar. Então, isso é o que a Escritura apresenta como pecado. Mas hoje as pessoas trocaram, deixaram de lado essas coisas, né? E eu até entendo, sabia? Não concordo, mas eu entendo. Porque o falso evangelho, ele atrai mais. O falso evangelho, ele atrai seguidores, meu amigo. Milhares de seguidores. Agora, o falso evangelho não tem nada de bom para apresentar. O verdadeiro evangelho, ele, quando é pregado, nem todos acreditam. Mas a maioria vai embora e vira as costas. Quando Jesus ensinava, nem todos ficavam ouvindo. A Escritura mesmo relata que Jesus ensinando e começou a multidão a ir embora, Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês não vão também? Não, Senhor, só em Ti temos palavras de vida eterna. Então, fique esperto, tá? Medite bem na Escritura. Não se deixe ser enganado por pessoas, ainda que seja um tal apóstolo. Verifique se o que ele realmente ensina está de acordo com a Escritura. Pare de ser enganado por estes santarrões, tá? Principalmente quando a pessoa vem dizendo assim, sã doutrina. Não é que todos que defendem a sã doutrina são falsos. Tem muita gente aqui que é gente boa, tá? Gente que tem compromisso real com Deus, tá bom? Gente que é honesto, gente de caráter, trabalhador e que defende realmente a sã doutrina. Mas tem outros, meus irmãos, que dizem defender a sã doutrina, mas na verdade eles apenas defendem doutrinas de homens, ensinamentos de homens, e não a verdadeira sã doutrina. Então, fique esperto, eu deixo esse conselho para você, tá bom? E Deus abençoe você, dê entendimento a você, para que você não seja, sabe, isso aqui é uma conversa, para que você não seja enganado, para que você não seja feito de trouxa por essas pessoas. Desculpa, mas é assim que elas tratam você, porque elas só enganam você, porque elas só mentem para você, porque elas só pregam mentira, só enchem sua cabeça de mentira. Essas pessoas não merecem que você pare e assista e dê ouvidos a elas. Então, consulte. Agora mesmo que eu estou falando, você não deve acreditar em mim antes de você examinar a Escritura. Não acredite em nada do que eu falei. Estude a Escritura e veja se o que eu falei está na Escritura, tem algum fundamento na Escritura, porque se não tiver, também não serve. Tá? Deleta, não é porque o Evandro está falando que... Não, o Evandro falou. Eu vi um vídeo do Evandro, ele falou isso, é verdade. Não, pare, escute. Agora verifique se o que eu estou falando de fato está na Escritura. Veja se há respaldo bíblico para o que eu estou falando. Não saia acreditando em tudo que você ouve sem antes examinar se de fato é verdade, tá bom? Então um abraço, fica com Deus, boa noite para vocês, ótimo final de semana. Aproveite o momento com a família, você que comemora o Natal, divirta-se da forma certa, ame as pessoas, perdoe as pessoas, não guarde mágoa de ninguém, tá bom? E Deus abençoe você, até o próximo vídeo.